Eu sou um homem gay, cisgênero, eh, então eu me peguei na minha infância já com esse sofrimento, né, porque na infância não tinha outras crianças, né. A minha época pegava infanto-juvenil, não tinha divisão de criança e adolescente como é hoje, infanto-juvenil. Eu não tinha até chegar na quarta série com quem eu conversar, discutir sobre a minha sexualidade. A gente entendia por leitura do mundo que só via homem e mulher e qualquer coisa fora disso já era um tabu. E para quem conversar? Aí você começa a gostar de outro amiguinho e percebe que é errado, mas e aí, o que que você faz com isso? E aí vai vivendo. Quando eu chego então na quarta série, que aí eu vou encontrar meus primeiros amigos gays, e aí dá aquele certo alívio: "Opa, não estou sozinho no mundo". Na minha adolescência não se falava sobre isso, não tinha uma sigla, não tinha nomenclaturas. Eu diria que eu não tive muitos conflitos interiores. Eu tive mais conflitos externos, assim, como se apresentar para o mundo, como viver num mundo em que eu não sabia qual era o meu lugar, porque ele era dividido entre homem e mulher e eu não me enquadrava numa coisa nem noutra. Então eu acho que na minha trajetória eu vivi bastante escondida, né? Aquela coisa de armário, que para mim, na palavra armário também a gente não utilizava, mas que para mim era uma maneira de sobreviver num mundo em que dividia as pessoas de forma binária. Demorou muito tempo para eu descobrir que isso não era um padrão e que eu podia viver mais livremente. Eu acho que eu fui descobrir com muito mais idade. Quando eu me descobri, foi foi estranho, porque eu não sabia nem mesmo o que era que eu estava descobrindo, né? Eu não tinha essa noção. Era uma criatura fechada dentro de casa, né? Não saía para nada, não fazia nada. Então, e quando eu senti um interesse por mulher, então eu até estranhei também, falei, caramba, o que é isso? Né? Mas foi tranquilo. Eu busquei livros, fui dar uma olhada no que é, falei, não, existe, isso existe sim. Né? E não tive nenhum problema, nenhum conflito com a família. Né? Não tive comigo mesma de me assumir. Tá? Então foi super tranquilo. Você vê que ela é uma pessoa bem resolvida, né? Sim, foi tranquilo mesmo. Eu não, eu problema, sou uma nenhum, pessoa de nenhum. conflito, tá? Eu estou em conflito até hoje. Não com a minha orientação sexual. Não, nenhum. Mas eu estou sempre em conflito. Nenhum. Alguma coisa está fora da ordem para mim e eu preciso. Não, para mim não, tá super tranquilo, super sossegada, né? Eu fui a uma livraria, óbvio, né? E fiquei procurando estranho. E por coincidência, eu vi um livro, eu não me lembro, eu não sei se estava escrito lesbianismo no livro, uma coisa assim, mas era um livro grande. Eu acho que ele está aqui em casa até hoje. Eu acho que sim. Era um livro grande, com capa, acho que verde, meio esverdeada, não era uma coisa assim? Com duas mulheres. Tá? Então aquela capa me chamou a atenção. Foi o que eu abri e comecei a folhear. Quando eu comecei a folhear, eu falei, caramba, né? Tem umas coisas aqui que são boas. Tem umas coisas boas. Tá? Umas cenas quentes, né? De abrir apetite. Eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero. Então foi assim que eu descobri que existia, né? Uma relação mulher com mulher. Foi assim que eu descobri. Não sabia nem mesmo como dizer, né? Eu descobri ali que o termo era lésbica, que não me agrada o termo até hoje. O nome não me agrada de jeito nenhum, tá? Mas tudo bem, é esse o nome que tem. E foi isso. Ali eu descobri, ali foi maravilhoso e eu terminei me deixar, sabe? Deixa fluir, não é? Foi assim e estou até hoje, né? 39 anos com essa criatura aqui. Eu sou de um recorte geracional que as coisas não eram tão claras, né, então, às vezes, os sinais, né, quando eles apresentavam, eu não conseguia identificar que eram sinais de uma pessoa LGBT.
Mas teve, né, você já foi investigar lá atrás, né, a menina que de repente se apaixona pela professora, né, faz altas projeções mas fica tudo naquele campo da da ilusão, da fantasia, e você fala: "Ai", né, você não associa, apesar de, né. E e aí eu fui crescendo, fomos para o mercado de trabalho, me formei na universidade, namorei rapazes, fiquei com rapazes, enfim, de muitos namoros muito firmes. E quando é que eu comecei a fazer teatro, já estava formada em advogada, e resolvi eh, fazer, né, trabalhar com arte, sei lá, ter alguma coisa ali que acrescentasse mais poesia na minha vida. E no teatro, né, naquele universo, as coisas são muito mais abertas, flexíveis, as pessoas se permitem mais. E eu comecei a conhecer outras pessoas, né, e ouvir outras, principalmente os homens gays, né. Por incrível que pareça, ainda no teatro, pelo menos na minha época, né, quando eu começo ali nos anos 1998, 99, as mulheres também tinham muita dificuldade de falar sobre a sua orientação sexual, né, sempre a mulher muito mais castrada do que os homens, né. Eu acho que eu descobri do que eu realmente gostava, é tão estranho falar isso, mas assim, eu já tive muitos relacionamentos e atração, e me entendi sempre como uma pessoa heterossexual. Eu não sei dizer isso, se isso era uma coisa imposta, porque eu acho que é estrutural, acho que as nossas escolhas, inclusive, são feitas a partir daí. Mas assim, eu descobri que eu tinha atração por mulheres, por exemplo, já eu tinha uns 25 anos. Eu fui estudar em Rio Grande, aí eu estava num estacionamento da faculdade, eu olhei para o lado, assim, eu vi a menina passar, eu fiquei assim, deu um calor, eu comecei a suar, borboletinha no estômago. Eu falei assim, gente, tô apaixonada. Aí, a partir disso, eu me dei o direito, eu acho, que é a palavra, e me deixei levar. Aí eu comecei realmente me sentir atraída por mulheres, porque até então eu achava que eu só tinha atração por homens. E eu nunca tinha pensado sobre isso, porque é isso, né? Nasci em 1970, quando eu tinha 16 anos, eu seguia toda a cartilha, não, eu tenho que ficar com aquele cara que é bonitinho, aí tinha todo né, uma problemática, porque eu nunca era escolhida, porque eu era mais feia, porque eu era menina negra, dentro de um contexto muito branco, que sempre vivi, né? Então é uma descoberta tardia, eu acho, na minha vida, porque hoje você conversa com pessoas de 13 anos, eu tenho amigos de 15, amigos não, mas pessoas de 15 anos, ou amigos de 20 anos, eles sabem tudo, eles entendem tudo, eles podem fazer tudo. Eu acho que tem uma condição social, assim, e tem uma barreira mesmo estrutural, econômica, religiosa, que faz com que você não consiga, às vezes, entender o que se passa mesmo com você. E você percebe que aquele sentimento que você sente, ele passa por um certo tabu, passa por uma certa rejeição, né, e aí você chega num atendimento de psicólogo para tentar se entender, e psicólogo mais piora do que ajuda, porque aí me manda fazer exercício de voz, em frente a um espelho, tem sempre um objeto na mão para não gesticular demais, porque precisava ter trejeitos mais masculinos. E aí você vai para a igreja e descobre que, além do preconceito, ainda tem que lidar com o pecado dentro da igreja. Aí ferrou tudo, né? E agora? Então, aí você vai dialogar com Deus, né? Se tudo vem de Deus, Jesus, você vai dialogar com Deus. Mas Deus, se é um erro, então você vai tirar isso de mim, porque eu não pedi, né? E o que você vai fazer com isso? E essa briga vai se travando, até chegar à conclusão de que, epa, se a Bíblia está dizendo que nada acontece no mundo sem que Deus tenha sua mão, né? Então ele permitiu que eu nascesse assim, então eu não sou pecador. Os outros que estão fazendo leitura errada da Bíblia. E aí eu começo a lidar um pouco melhor com a minha sexualidade. A minha história afetiva sempre foi muito precária, sempre foi muito complexa. E ela que me levou à transição, porque
eu fui noiva na adolescência, eu fiz muitas experimentações, eu fui casada, né, me definindo enquanto homem gay, fui casada 5 vezes, e aí depois de 5 vezes, de um longo cansaço, de uma história de um cansaço emocional muito forte, eu resolvi investigar tudo isso, né? Aproveitei também esse momento de pandemia, e é dali que eu renasci, né? Que a Kabila nasce. E, como diria o meu terapeuta, nasce velha já, né? Já nasce depois, a partir dos 50 anos. Teve um momento muito emblemático que foi reunir todos os meus filhos de santo no dia que eu comemorei 50 anos. Fiz tudo com bastante cautela, porque a gente ainda estava na pandemia, mas reuni essas pessoas, meus amigos, minhas amigas, para anunciar a minha transição. E é uma coisa louca ainda hoje, né? Porque muitas pessoas me julgaram, várias pessoas se afastaram, né? E aí começam 2 trajetórias na minha vida, transicionar e lidar com o envelhecimento. Então isso me perpassou de uma forma muito forte, né? Como construir o meu feminino, como construir essa corporalidade travesti após os 50 anos, né? E com uma outra questão, eu sou soropositiva há 15 anos. Então, que já tinha sido consequência de outras questões aí das minhas experimentações pela vida. Depois de 50 anos, a gente deixa de se iludir, eu pelo menos deixei de me iludir, então eu não trabalho com compensações, eu vou vivendo um dia de cada vez. Mas foi uma peregrinação, né? É um processo, né? E lidar com os olhares das pessoas, né? Porque de repente você transiciona e vira uma senhora de alguma forma, né? Eu resolvi fazer o meu terceiro, que eu não tinha terminado o terceiro colegial. E no terceiro colegial eu encontrei na classe o que viria a ser a minha esposa, né? E ela que insistiu nessa ideia de casamento. Falei, olha, não vai dar certo, é assim, assim, assado. Levei elas para boate gay, apresentei meus amigos gay. Falei, menina, não é assim, sabe? A gente vai casar. Eu tenho o desejo, sim, de ser pai, né? Mas eu nunca pensei em ser pai dentro de um casamento. E ela, não, eu já namorei outros gays, e vai dar certo, e aquela coisa toda. E acabou fazendo minha cabeça. E vai lá a gente casar. Mas eu deixei ela muito esclarecida. Não acho que vai mudar minha orientação sexual, sabe? Se você está pensando nisso, esquece. Não, não é nada disso, nada disso. Engano, né? Porque nos primeiros meses ela já pôs as manguinhas de fora. Na época eu trabalhava de repositor no Carrefour. Todos os sábados, trabalhava das 2 às 22 horas. Todo sábado a gente saía com a turminha para festejar. Algumas vezes até levava ela. Depois de casada ela não queria mais que sair. E olha que esses amigos eram héteros, né? Nem eram gays. Mas aí já não queria mais eu com os meus amigos do serviço e nem com meus amigos LGBT. E aí eu falei, olha, não foi isso que nós combinamos, a coisa não vai dar certo se continuar desse jeito. E um acordo que a gente tinha feito também, que ela iria só engravidar depois de 1 ano, para a gente ver como que ia ser esse ano de experiência, para ver se realmente eu iria dar conta e se ela também daria conta. Mas ela engravidou no 3º mês. E aí eu falei, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu fiquei até o 8º mês com ela, pensando se me separaria ou não, como seria ser se a criança nascesse. Eu cheguei à conclusão, se esperasse a criança nascer, e aí seria mais um para ser infeliz, porque eu estava infeliz, ela estava infeliz e a criança também seria infeliz. Então eu tomei a decisão de me separar e falei, é melhor eu ir visitá-lo sempre que possível, sem essa coisa de a gente ficar junto por causa da criança. E aí eu esperei ele completar 18 anos. Então, aos 18 anos, ele faz aniversário 30 de agosto. E aí, no mês de setembro, eu chamei ele e falei, bom, agora você tem 18 anos, então eu tenho algo para te dizer. Foi todo um nervosismo para como introduzir a conversa, mas enfim, acabei falando, então, eu sou gay. Não, eu perguntei para ele, você sabe por que eu me separei da tua mãe?
Ah, minha mãe não comenta muito disso tudo. Falei, então, eu me separei da sua mãe por isso, por isso, por isso. E eu sou gay. E ele falou, ah, pai, mas isso eu já sabia. Eu falei, por que você nunca me falou? Ah, por respeito. A vida é sua, não implica nada em mim, então para mim tá tranquilo. E eu falei, e seus amigos? Eu falei, bom, se os meus amigos, algum deles for fechado, forem preconceituosos, é problema deles, não serve para ser meu amigo, né? Porque eu não tenho preconceito com relação a nada, graças a você e a minha mãe que me ensinaram a ser assim, então para mim tranquilo. E aí, que alívio, né? Eu não fui necessariamente interiorana, mas eu fui periférica. Eu morava em Carapicuíba, então é uma cidade de dormitório, de trabalhadores, obviamente não oferecia. Até hoje acho que não oferece, mas oferecia muito menos qualquer atividade cultural. Eu saía de lá, até para trabalhar tinha que sair para São Paulo. Então o que eu fazia muito era frequentar aquilo que a gente denominava de gueto mesmo. Vir para São Paulo para ir para as boates, para ir para o Ferros Bar, depois ficar até de madrugada e ter que esperar na estação do trem o trem suburbano voltar a funcionar para você poder voltar para casa. Não tinha Uber, não tinha carro. Então, na minha juventude eu fiz muito isso, né? Eu frequentei essas boates, eu frequentei os bares. E do ponto de vista assim, pessoal de convivência, eu sempre disfarcei, tinha que disfarçar, porque não existia um ambiente onde você pudesse falar disso, onde você se identificasse com alguém. Um episódio marcante, assim, de que eu me lembro muito curioso, é que eu já usava umas roupas um pouco desconectadas do universo feminino, quer dizer, eu rejeitava saia, vestido, não usava nada disso. E eu estava dentro de uma lotação, para quem não sabe, na época era bem frequente, né? Era o nosso Uber daquela época. Você pagava lá um valor, para não andar de ônibus, você pagava um valor e andava numa Kombi, não tinha nem van, numa Kombi, numa coisa assim. E eu estava numa lotação com a camisa solta, grandona e tal, e quando eu fui pagar ou fazer qualquer coisa, eu não lembro o quê, e tinha um garoto que cobrava, e ele falou assim, olha que engraçado, ele fala que ele é ela. E esse alguém era eu, tá? E eu sou uma ela e eu era uma ela. Mas ele achou que eu era um ele por conta da vestimenta, do contexto. Era o contexto que a gente vivia mesmo no mundo, que era binário e heteronormativo. Então o Ferros Bar, ele era, como todo lugar, né, que tinha essa feição na época, ele era um lugar liberado até a página 2. Então a gente ficava na mesa, namorava, conversava, podia ficar à vontade, bebia. Muita gente ia se encontrar no banheiro ou se pegar no banheiro, mas um beijo, por exemplo, que hoje é totalmente liberado, um beijo não podia, tá? Você podia... Todo mundo sabia que a gente estava lá, porque era um bar destinado às mulheres lésbicas. Todo mundo sabia que tinha alguma pegação, mas todo mundo fingia que não estava acontecendo nada, desde que fosse lá dentro do banheiro ou que fosse escondidinho. E dentro do bar era só um bar para a gente beber. E ele era um pouco dividido, o bar também, né? Quando eu começo a ficar amiga de pessoas que são assumidamente gays, assim, para mim foi muito disruptivo, assim, isso quantos anos eu tinha? Eu comecei bem tarde, 27, 28 anos, galera, olha como as coisas foram muito lerdas, né, para mim, assim. E aí, aquilo me deu um frio na barriga, parecia assim, falei, caraca, né, será que eu sou assim? Tipo, me deu uma bagunçada na cabeça. Mas aí eu comecei a me permitir sentir mais, né? E mais que permitir sentir classificar aquilo que eu estava sentindo, saber dizer o nome do que eu estava sentindo, porque antes era uma confusão, era uma fixação, de repente, por alguma mulher que passava, né? E eu não conseguia entender aquilo, eu não entendia, eu achava que qualquer pessoa podia sentir aquilo, mas não classificava como uma atração homossexual. E aí eu comecei a entender que eu podia rotular, sabe? Assim, que eu podia, não sei se rotular, acho que rotular é um nome ruim, mas podia verbalizar, podia dar um nome para aquilo, né? E foi o que eu fiz, assim. Eu tenho travas já da época que eu era criança, né? De situações que eu acho que eu tenho coragem mais de falar com a minha mãe longe. De um abuso muito sério que aconteceu na minha infância, e isso acabou, acho que, me castrando muito em muitos lugares, né? Então,
além da sexualidade muito, né, castrada e tudo mais, por conta dessas questões, assumia a homossexualidade, né, a atração por mulher, né, também era uma questão, parecia mais violadora ainda, né, porque a gente já carrega uma culpa gigante quando você sofre um abuso, e aí, imagina, cara, além de sofrer um abuso, eu vou me assumir LGBT, nem falava LGBT, gente, era GLS, era a marca do carro. Eu não fui, assim, imediatamente namorando, né, me relacionando, eu só me permiti me apaixonar mesmo, assim, me entregar por uma paixão aos 32 anos. E aí para contar para a família, né, que aos 32 anos você é LGBT, surpresa, tem uma mulher na minha vida. Então foi complicado. Minha mãe nunca perguntou absolutamente nada, minhas irmãs, a família inteira, enfim, ninguém nunca perguntou nada. E eu nunca senti essa necessidade que eu vejo as pessoas muitas vezes falando: ah, porque eu não sei como eu vou falar para minha família, como eu vou me assumir. Calma, gente. Por que é que você tem que chegar lá e falar, né? E falar, olha, eu sou gay, olha, eu sou hétero. Não é essa Eu concordo com ela, eu necessidade. assino essa declaração, porque eu também sempre pensei assim, qual foi o dia que alguém entrou em casa e falou, olha mãe, eu sou hétero? Então eu não vejo assim, né? Eu acho que as pessoas elas têm que agir de forma natural e pronto. E uma coisa que eu sou extremamente feliz, eu falava muito isso para o meu terapeuta, principalmente depois que eu botei os peitos, que é isso. Hoje eu posso morrer e eu sei que eu vou, né, do meu pós-morte, a hora que eu estiver no caixão, isso pode parecer meio bizarro para algumas pessoas, mas isso me toca tão profundamente que eu falei, gente, eu vou morrer dentro da minha verdade, né, do jeito que eu sou, sendo a pessoa que eu sou. E que me lembrando da minha infância, eu estava lá, né? Fui soterrada por essa série de violências, mas eu estava lá. Então, acordar todos os dias e poder me ver, essa é a paga, né? E envelhecer como essa mulher trans que eu sou hoje.